gente abre a edição de hoje falando de mais uma grande decisão que anula processos da Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro em 2 ações penais contra o ex-ministro José Dirceu, no âmbito da Lava Jato, sejam anulados. A decisão permite, na prática, que Zé Dirceu deixe de ser ficha suja e reverta a inelegibilidade. Só uma correção, eu falei Senado Federal, mas é Câmara Federal, é deputado federal o cargo que ele pode disputar. Essa é a segunda vitória de José Dirceu no Supremo só este ano. Em maio, a segunda turma extinguiu a pena a qual ele tinha sido condenado por corrupção passiva também no âmbito da Operação Lava Jato. A maioria dos ministros do STF considerou que houve prescrição ou esgotamento do prazo para que o Estado pudesse, então, determinar uma pena a José Dirceu. Porém, o ex-ministro da Casa Civil seguia inelegível pela lei da ficha limpa. Isso porque existiam recursos contra 2 condenações em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, aguardando julgamento. A nova decisão, que está em segredo de justiça, mas foi obtida na íntegra pela produção do RIC Notícias Opinião, anula todos os atos e tem impacto direto nos recursos que tramitavam no STJ. O ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido feito pelos advogados de José Dirceu e estendeu os efeitos da decisão do Supremo, que considerou Sérgio Moro suspeito de atuar em processos contra o presidente Lula. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes defendeu que, diante do conjunto de indícios de suspeição, é certo que a mesma falta de isenção que havia em relação a Lula também pediu que José Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial. O ministro conclui em sua ordem que a acusação contra José Dirceu pelos procuradores da Lava Jato era um ensaio da denúncia que seria oferecida mais adiante contra Lula e que o tempo revelou que Sérgio Moro nutria um projeto de poder próprio, baseado em uma plataforma política que se dizia alternativa aos partidos tradicionais. Gilmar Mendes sustenta ainda em sua decisão que as denúncias apresentadas pela Força Tarefa da Lava Jato, nos casos do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e imóvel para o Instituto Lula, trataram de atribuir a Zé Dirceu papel central e decisivo na narrativa para acusar o atual presidente da República de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News Paraná, o advogado de José Dirceu, Roberto Podval, que faz a defesa dele, obviamente, afirmou que os dois acabaram recebendo com muita alegria e tranquilidade as anulações, porque isso já era algo esperado. Eu acho que a decisão eu diria que é coerente com o que acontece, com os acontecimentos, né? A própria Lava Jato, e depois com a Vaza Jato e as conversas entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, e para onde isso foi, e a forma pouco até ética, pouco correta como eles conduziram, levou ao próprio fim da Lava Jato. Na verdade, o que ficou demonstrado ali aquilo não era justiça, aquilo era um combinado entre promotor e juiz que participavam juntos de uma operação com um fim determinado. Então, acho que era lógico, era natural, eu diria até esse resultado. Então, a gente esperava que em algum momento as coisas iam ser esclarecidas. Já o deputado paranaense Zeca Dirceu, do PT, que é filho de José Dirceu, enviou áudios comentando a decisão que beneficiou o pai. Vamos ouvir. Eu estou extremamente feliz com a decisão. Justiça finalmente foi feita. Meu pai está há 20 anos, desde 2004, quando começaram todas as denúncias, os processos, sendo perseguido com punições injustas, sofreu muito. E a família, minhas irmãs, eu, todos nós sofremos juntos, obviamente. Eu amo muito meu pai, porque ele é um ser humano diferenciado, maravilhoso, e tenho um orgulho muito grande da história de lutas que ele tem. Primeiro como líder da UNE, do movimento estudantil, depois na luta contra a ditadura, pela anistia, pela volta dos presos políticos,
no final da década de 70, pela fundação do PT na década de 80, pela construção. Ele foi presidente do PT durante 7 anos, coordenou a campanha vitoriosa, a primeira do presidente Lula em 2002. É uma pessoa de luta, de uma luta que me orgulha muito. E que ainda, apesar de seus 79 anos, tem muita vitalidade. Minha avó Olga viveu até os 97 anos. Com certeza ele tem uma cabeça iluminada, uma cabeça extraordinária, né? Conhece muito da história do Brasil, da política, da coisa pública, tem muito a contribuir com o nosso país. Procurado, o senador do Paraná, Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, enviou uma nota, abre aspas, não existe base convincente para a anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio? Pergunta a nota de Moro. E continua. Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula. Fecha aspas. Vamos lá. A notícia. Quem beneficiou Zé Dirceu? Gilmar Mendes. Você já esperava que o nome fosse esse. Quem está sendo beneficiado? Zé Dirceu. O maior cérebro da esquerda brasileira. Ele, já falei aqui outras vezes, é um dos homens mais inteligentes da esquerda brasileira. É um homem pragmático, que tem cultura, que tem conteúdo, que tem teoria e que aplica essa teoria ao mundo real. Coisa que pouca gente da esquerda faz de verdade. E vamos entender o que está acontecendo nesse momento. Eles já tinham enterrado, estava abaixo de 7 palmos a Lava Jato. Agora, eles colocaram uma cruz em cima do túmulo, porque o homem que é acusado pelos procuradores da operação de ser um dos grandes arquitetos disso tudo, que foi, inclusive, abandonado pelo próprio PT, e aqui é importante, ele nunca abandonou o PT. Zé veio aqui, ficou preso e não falou uma palavra a ninguém. Palocci entregou o jogo. Zé não. Vacari quase não resistiu. O Zé ficou firme e forte. Ele é um homem forte. Saiu, pouca gente sabe dessa história, e eu cobri a Lava Jato de ponta a ponta. Ele saiu da cadeia aqui no Complexo Médico Penal de Pinhais e foi direto para uma reunião de um grande empresário petista da cidade fazer uma articulação dizendo que Lula ia ser o próximo presidente do Brasil. Na Avenida Batel fica o apartamento, inclusive. Esse é o Zé. O Zé foi perseguido pela ditadura militar, foi para Cuba, voltou para o interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste. Fez plásticas para não ser reconhecido, casou, formou família. O Zeca Dirceu vem fruto desse relacionamento, e quando os direitos políticos dele foram reabilitados, lá nos anos 80, ele voltou para São Paulo para fazer política. Inclusive, alguns dizem que ele não pensou 2 vezes para voltar, deixando inclusive interesses pessoais e familiares aqui no Paraná, priorizando interesses políticos lá. O que acontece agora é a mesma coisa. Na cabeça dos petistas e do Zé Dirceu, ele teve os direitos políticos reabilitados e ele vai disputar a Câmara dos Deputados. E quer saber, na minha opinião, vai se eleger. E não se assustem se Zé Dirceu começar a discutir os grandes postos da Câmara dos Deputados. É isso que vai acontecer. Agora, a Lava Jato foi enterrada de vez. E o Zé Dirceu é simbólico. Como foi simbólica a prisão dele lá atrás, a reabilitação do Zé faz parte do processo final de a Lava Jato ser enterrada. É isso. Enquanto o Zé está leve, livre, solto, falando em eleições, fazendo análises, neste momento tem uma brasileira chamada Débora Rodrigues, mãe de 2 crianças pequenas, que está presa por ordem de Alexandre de Moraes,
Sabe o que ela fez? Ela escreveu com um batom em uma estátua, perdeu mané. Tá presa. Presa. O Zé, com o histórico do mensalão, que eu nem citei aqui, que foi preso de novo. Aliás, há um esquema de corrupção, o Zé tá no meio, hein? Foi preso de novo na Lava Jato. Tá aí discutindo se vai ser deputado ou não. A Débora Rodrigues tá presa por escrever com batom lá na estátua, perdeu mané. Tem outro cara, o Marco Alexandre, motorista de Uber, que também tá preso, porque supostamente tramou contra o Estado Democrático de Direito. Ele não viu a filha nascer. Estava preso, não foi liberado para ver a filha. Motorista de Uber. Esses dois são presos perigosos. Uma pichou com batom uma estátua, outra era motorista de Uber, participou de um protesto e tá preso. O Zé tá livre, leve e solto. Brasil 2024, Rafaela Moron.